Muito bem, e também participando conosco, né, como eu disse, nós temos aqui o Ricardo, né? Então, lembrando que nós fazemos essas lives, né? Nós estamos tentando manter uma certa regularidade aí a cada 15 dias, tá trazendo um assunto para vocês, né? E hoje a gente está com a Yugi Associados, né? Representado aí pelo Ricardo, né? O Ricardo, que vai estar conversando conosco, né? O Ricardo, pessoal, tem um currículo muito interessante, né? Ele é farmacêutico, formado lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, mas, né, ele atuou como farmacêutico, né? Ele tem uma atuação muito interessante, né? Ele foi para o balcão da farmácia, né, Ricardo? Atuou lá, é muito interessante isso. Ele foi o farmacêutico, durante muito tempo, o farmacêutico da farmácia universitária da USP, né? E também depois ele foi fazer graduação em administração. O Ricardo, ele é formado em administração, gente, também lá na USP, né? E ele fez o mestrado dele e o doutorado dele em administração também lá na USP, né? Então, o Ricardo, ele é um farmacêutico, gente, que tem aí uma vivência muito boa em gestão, né? E não satisfeito, ele fez também um MBA, né, em gestão de projetos, olha só que interessante, né, pela FIA, né, que é a Fundação Instituto de Administração, né, ligada à USP, né, eu também sou aluno lá da FIA. E ele tem o certificado, né, como profissional de gestão de projetos, né, pelo PMI, né, acho que são poucos farmacêuticos que têm essa certificação, né, Ricardo? São poucos os farmacêuticos. Embora esteja crescendo, não são muitos. Então, ele é um profissional aí da gestão de projetos, né? E ele tem ampla experiência aí na gestão de projetos, né, de novos negócios, produtos e serviços, inclusive, né, fora do Brasil, tá? O Ricardo viveu na Bélgica, né, ele trabalhou por lá, e tem uma experiência muito boa, né? E ele é sócio-gestor, né, e consultor da Yugi Assessores, né, que é uma empresa de consultoria que também atua aí na indústria farmacêutica, né? O Ricardo foi muito modesto nesse currículo dele, tá, gente? Ele poderia colocar muito mais coisas aí, né? Mas o que eu posso assegurar para vocês é que tudo que ele colocou aí é verdade, não tem nada aí que não seja verdade. Inclusive o doutorado dele, eu participei da banca, tá? Então não tenho dúvidas de que ele é doutor mesmo, tá bom? Tem esse negócio de dizer que eu não defendi a tese porque não sei o que, não. Ele foi lá, ele defendeu, o Ricardo é doutor, tá? Não tem nada de fake nesse currículo dele, viu? E eu, que vou estar aqui dando um palpite depois da apresentação dele, né? Também tenho doutorado, viu, gente? Eu tenho mesmo doutorado, né? E essas outras coisas aí, também tenho provas, inclusive fotográficas, que sim, eu estive nesses lugares que eu estou falando que eu estive aí, tá bom? Então, tudo que está aí está correto, tá bom? Eu até falei com o Ricardo, bati um papo com o Ricardo, falei, Ricardo, e se eu colocar lá no meu currículo, né, para dar uma melhorada e tal, e se eu colocar lá que eu sou professor da FGV, Ricardo, o que você acha? Aí ele falou, olha, você corre o risco de virar ministro do Bolsonaro. Que isso? Para com isso, né, gente? Porque, desistir, tá tudo aí certinho, o que tá colocado aí é verdade, tudo verdade, tá bom? Não vou correr esse risco, né, Ricardo? Não vou correr esse risco e, pelo amor de Deus, eu vou até tomar uma cloroquina aqui depois desse susto. Muito bem, pessoal. Então é tudo verdade, não tem nada fake no currículo do Ricardo e nem no meu, tá bom? Pelo amor de Deus, não queremos virar ministros. Muito bem. E então, eu passo aqui, né, a palavra ao Ricardo, que vai fazer essa apresentação inicial para nós, né? Muito interessante, gente, porque o Ricardo, ele fez esse doutorado dele, né, lá na FEA, e ele exatamente fez um trabalho, né, na indústria farmacêutica, né, com dados da indústria farmacêutica. Né? E o Ricardo tem uma coisa muito interessante, que quando eu participei da banca, eu falei, nossa, o Ricardo tem que mostrar isso para o pessoal das empresas, né? Que é mais ou menos o seguinte, gente, ele se aprofundou na seguinte questão. Por que os processos de desenvolvimento de medicamentos, às vezes, geram insucesso? Ou seja, o que está acontecendo, né? O que impede que as empresas consigam registrar os seus produtos, né? O que está acontecendo? Então, o Ricardo foi a campo
fez todo um trabalho, todo um levantamento, né? E ele tem aqui para a gente várias coisas para mostrar quais são os principais pontos, né? O que está acontecendo. Bom, Ricardo, olha, muitíssimo obrigado por você ter aceito, viu? Bacana ter você aqui, né? Nós que temos até artigo publicado juntos, né, Ricardo? Meu primeiro artigo publicado foi você tá lá, né? Verdade. Você, a Valéria. Então, nós já nos conhecemos há um bom tempo. Ricardo, muitíssimo obrigado por ter aceito. A palavra é toda sua, Ricardo. Muito obrigado. Nossa, eu fiquei, assim, muito lisonjeado, né, com todos esses adjetivos e tal, mas, enfim, eu sou apenas um estudioso de alguns temas que eu acho importantes e interessantes, né? Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Minha imagem está chegando? Está tranquilo? Tudo bem? Ok. Para mim está perfeito, Ricardo. Perfeito, perfeito. E olha que a minha internet é a internet de roça, é uma porcaria. Eu também estou um pouco aqui na roça, aqui em Cotia, não é bem exatamente um grande centro urbano, né? Mas, enfim, eu vou iniciar. Eu gostaria de, antes de iniciar, agradecer ao professor Humberto Ferraz pelo convite, que muito me honrou, né? Agradecer também a equipe aí do DENFAR, né, que fez todo esse processo de organização do evento, né, e, inclusive tem os números, mas tem até estatística, né, que é alguma coisa bem sofisticada e não muito comum, né, mas, enfim, todo um cuidado especial com relação a essa participação, eu agradeço muito. O DENFAR tem um papel, acho que muito importante, né, não só dentro do ponto de vista da academia, mas também da indústria, porque, primeiro, ele forma profissionais, né, ele capacita profissionais para que eles cheguem até a indústria em condições diretamente em exercer suas funções, né. Isso é bem importante hoje, que a gente tem uma carência muito grande de profissionais plenamente habilitados, né? A indústria, inclusive, às vezes tem que até investir no treinamento, desenvolvimento desses profissionais, e o DENFAR tem um papel importantíssimo e de excelência, né, nessa formação e construção do conhecimento e do desenvolvimento profissional dos nossos alunos aí, não só dos nossos alunos aí da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, mas de vários outros, né, outras instituições, inclusive instituições de outros países. E, além disso, tem um papel importante também no desenvolvimento dos medicamentos, né, e traz todo o conhecimento, novas tecnologias para esse desenvolvimento e ajuda a indústria nesse papel importante, já que é colocar cada vez mais medicamentos melhores no mercado, né? Então, isso é bastante bacana e eu fico muito feliz de poder estar aqui ocupando esse espaço, né, convite do DENFAR. Bom, eu vou tentar aqui, eu vou compartilhar, então, a minha apresentação, não é? Deixa eu ver só como é que eu faço aqui, só um segundinho aqui. Muito bem. Aqui, achei. Está aparecendo aí para vocês? Sim, ok. Sim. Vamos lá, então. Então, o tema desse webinar, que eu vou falar um pouquinho, é o desafios e oportunidades de desenvolvimento de medicamentos genéricos e similares, né? Embora a minha pesquisa, que o professor Humberto comentou, tenha sido especificamente sobre medicamentos genéricos, o seu processo de desenvolvimento é bastante, vamos dizer assim, igual, né? Para não repetir a palavra similar, mas a única diferença entre os dois, basicamente, é o seu modelo de negócio, no sentido da sua comercialização, com marca ou sem marca, né? Basicamente isso, tá? Então, tudo que eu disser aqui em projetos, sobre projetos de desenvolvimento de medicamentos genéricos, também se aplicam aos similares. Antes de entrar na minha pesquisa, especificamente, eu vou falar um pouquinho do contexto, né, em que se desenvolveu essa pesquisa. A gente sabe que os processos de desenvolvimento de novos produtos não são importantes somente para a indústria farmacêutica, mas
para as indústrias ou para as empresas em geral, né? Primeiro, para introduzir novos produtos que ocupem espaços que não eram ocupados antes, no sentido de inovações. Segundo, para aprimoramento desses produtos, né, no sentido de melhorias, né, nesses produtos, em seus processos de fabricação, por exemplo. Terceiro, também como forma de acompanhamento do mercado, né? Se o mercado se desenvolve num sentido ou absorvendo novas formas de aplicação ou de uso do produto, então as empresas também precisam acompanhar para poder manter a sua posição no mercado ou então crescer no mercado, né? Isso não é diferente para a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica também vive essa necessidade de sempre estar colocando novos produtos para garantir, né, a sua posição no mercado. Se fala muito de conquistas de market share ou de participação de mercado, né? Isso é muito importante para que ela sobreviva no longo prazo, né? Nesse sentido, o mercado brasileiro tem um segmento, que é o de medicamentos genéricos e similares, que é de uma importância extrema, não só para as empresas, do ponto de vista econômico das empresas, de sobrevivência, mas também do ponto de vista da sociedade, né? Os medicamentos hoje permitem um aumento expressivo do acesso, né, da população aos medicamentos, não só do indivíduo em si, né, mas também do ponto de vista dos serviços públicos, né? Hoje, por exemplo, os órgãos de saúde, né, públicos, conseguem ter um arsenal, né, de produtos, uma oferta de medicamentos em suas unidades de atendimento muito maior do que tinham antes do advento dos medicamentos genéricos, porque os genéricos facilitaram o acesso ou reduzir os preços, né, facilitaram ou viabilizaram essa oferta de medicamentos, ou essa disponibilidade de medicamentos nas unidades de saúde. Daí essa importância grande, né, dos medicamentos genéricos. Hoje, segundo dados da Progenéricos, os genéricos representam cerca de 1/3 do mercado em termos de número de unidades vendidas, né, o que é bastante expressivo, né? E isso vem crescendo ano a ano, né? Bom, o que me levou a estudar essa questão dos projetos, do desempenho dos projetos de medicamentos genéricos, é um artigo que eu li em 2017, que é de autoria de uma pesquisadora da Universidade de Brasília, né? Que me parece ligada à própria Anvisa. A Ana Cerulha do Carmo, ela fez uma análise dos dados de pedidos de registro de medicamentos do ano de 2015, né? E publicou, né, os resultados. Na verdade, foi a dissertação de mestrado dela, né? Depois ela publicou 2 artigos, se eu não me engano, sobre com base nesse estudo. E ela verificou, né, que em 2015 foram realizados 272 pedidos de registro de medicamentos novos, genéricos e similares, né? Desse total, 136, metade, né, dos medicamentos foram aprovados. E praticamente 136, na verdade, metade das petições não foram aprovadas, e basicamente esses pedidos, né, esses pedidos de registro eram compostos por medicamentos similares e genéricos, né? Aí surgiu uma questão básica, né, que isso é quase que automático, você perguntar, por que, né, se essa taxa tão alta, né, de recusa no registro ou de problemas no registro desses medicamentos, né? Essa questão, então, deu origem ao estudo que eu resolvi fazer para a minha tese, né, de doutorado. Essa tese já está disponível, né, na base de dados da Universidade de São Paulo, na base de tese, nesse endereço aí. Tá? É só procurar lá no site de tese da USP e fazer uma busca pelo meu sobrenome em teses.
tem duas bases, dissertações de mestrado. Vocês vão encontrar o meu outro trabalho, que não é da indústria farmacêutica, que é a minha dissertação de mestrado, mas em tese vocês vão encontrar esse trabalho especificamente, né? Então, eu resolvi fazer esse estudo, cuja tese foi defendida recentemente, no final de abril, né? Então, ele está bem fresquinho lá, né? Se vocês tiverem interesse, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nele e ter, vamos dizer assim, uma análise um pouco mais detalhada daquilo que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Os objetivos dessa pesquisa que eu realizei foram 4, basicamente. Primeiro, identificar como é que se poderia avaliar o sucesso ou insucesso de um projeto de desenvolvimento de um medicamento genérico. Então, quais indicadores seriam os mais adequados para saber, para se dizer se um projeto teve sucesso ou não, né? Não só, por exemplo, a sua aprovação pela Anvisa, né? Quais seriam os outros indicadores que a gente poderia usar? Segundo, identificar quais os fatores que têm que ser analisados, ou quais fatores que afetariam o desempenho desses projetos de desenvolvimento de medicamentos genéricos, né? Então, esse seria o segundo objetivo, né? Identificar o que faz com que o projeto de desenvolvimento de medicamento genérico resulte numa falha no seu registro, né? Terceiro, propor um modelo que fizesse a relação entre esses fatores e o desempenho. Então, a relação entre esses dois grupos, né, de indicadores ou de fatores que eu identifiquei, que foram identificados anteriormente, né? E quarto, analisar empiricamente, né, com base em análises estatísticas, quantitativas, quais dessas relações que foram hipotetizadas que realmente são válidas, né? Quais fatores efetivamente tinham influência ou têm influência sobre os resultados desses projetos. Bom, para fazer isso, o primeiro passo foi vamos dizer assim, um levantamento na literatura para ver se efetivamente existia algum estudo já realizado nesse sentido, quais a fundamentação teórica, né, que eu poderia utilizar para construir o estudo e também para fundamentar a tese, né? Então, foi desde o levantamento sobre aspectos da teoria de desenvolvimento de novos produtos até o que já havia sido publicado sobre o desempenho de projetos de medicamentos genéricos, né? Só para vocês terem uma ideia, é praticamente nula a literatura especificamente sobre projetos de desenvolvimento de medicamentos genéricos. Não existe pouco, né? Não existe, quer dizer, existe praticamente nada. O que existe é só um ou outro livro sobre esse assunto, né? Mas pesquisa efetiva é muito pouco, quase nada. Isso suscitou algumas questões iniciais, né? Por que não esse tipo de projeto não é estudado, né? Em princípio, me parece que não se dá muito valor ao desenvolvimento de medicamentos genéricos, porque muitos consideram que é apenas uma cópia, né, do medicamento que já existe, de um produto que já existe. Então, não haveria muita coisa a ser estudada nesse sentido, o que não é bem verdade, né? Quem trabalha com desenvolvimento genérico sabe que existem desafios, né? E os desafios vêm exatamente da necessidade de ser igual, né? Então, você tem que descobrir como é que primeiro, como é que é a formulação do ser igual, né? Como é que é o processo de produção do ser igual para você chegar a um produto com o mesmo desempenho do produto, do medicamento de referência, né? Bom, enfim, foi uma pesquisa bastante extensa, embora não tenha sido encontrada muita coisa, mas enfim, muito se baseou, né, no processo de desenvolvimento, né? Esse chart aqui, esse slide traz um modelo básico, né, das fases de desenvolvimento de um medicamento genérico, né? E muito dos fatores que contribuem para o insucesso de um projeto de desenvolvimento de medicamento genérico veio das fases ou dos requisitos que fazem parte de cada uma dessas fases, né? Bom,
Para chegar até os indicadores, os fatores contribuintes para o desempenho desse projeto, primeiro, além da pesquisa do referencial teórico, eu fiz uma primeira aplicação de questionário, foi questionário aberto. Isso já lá no início da minha pesquisa de doutorado, né, em 2016, 2017, em que eu perguntei para alguns profissionais da indústria farmacêutica quais eram os problemas que existiam no desenvolvimento de medicamentos. Eu acredito que talvez alguns de vocês tenham participado dessa pesquisa lá. E perguntei também, em perguntas abertas, né, quais seriam os principais fatores que contribuiriam para esses problemas, né? Com base nos resultados dessa pesquisa, né, analisando os dados que foram coletados, eu consegui identificar, tendo por fundo, né, o referencial teórico, quais seriam os principais indicadores de desempenho. Então, eu identifiquei que o prazo, que é bastante clássico em projetos, né, prazo para desenvolvimento, os custos totais, a aprovação do registro como um resultado final, por assim dizer, de eficácia, né? O custo de produção, no que se refere ao preço-alvo, né? Se o projeto conseguiu um medicamento com um custo que possibilite a competitividade do medicamento no mercado, principalmente para genérico, o custo é bem importante, e a necessidade de ajuste após o lançamento, né? Que é um indicador de qualidade final do produto, tá certo? E um sexto indicador que seria a inexistência, se não existir, diga assim, no sentido de se o projeto não tinha nenhum indicador, né, ou não havia necessidade de indicador, porque o simples fato de você terminar ou entregar um medicamento desenvolvido já era suficiente como indicador. Ele está ali achurado, quer dizer, destacado, porque ele não se sustentou na validação que eu fiz na sequência, né, dos indicadores que eu havia indicado. Então, ele caiu fora como um indicador que foi utilizado no modelo final. Tá? Aqui estão uma outra parte dos indicadores, agora são os fatores contribuintes para o desempenho, que eu dividi em três dimensões, uma gerencial, uma estrutural, que a gente vai ver depois, e a outra técnica, né? A dimensão gerencial foi dividida em 3 grupos, né, de indicadores: indicadores de desenvolvimento do produto, indicadores de gestão e indicadores de portfólio, tá? Cada um deles com os seus itens, componentes. Eu não vou ler todos eles, mas, enfim, foi uma quantidade razoável de itens no total. Antes, né, no total, nessa fase, foram 48 itens que foram identificados como fatores contribuintes. Aqui estão os relacionados à dimensão gerencial, né? Com relação à dimensão estrutural, que diz respeito à estrutura disponível para o desenvolvimento dos medicamentos, também foram divididos em 3 grupos: os recursos disponíveis, as competências, né, da empresa, né, do laboratório, e a organização geral, né, para o desenvolvimento dos medicamentos, né. Aqui também a gente tem um número grande de itens, né, e desses aí, esses marcados, né, achurados, o item 4 e 7, eles não se sustentaram e acabaram saindo também, não foram analisados no modelo final, tá? E a terceira dimensão, que eu chamei de dimensão técnico, também formado com três agrupamentos de itens: especificações técnicas, requisitos do projeto e requisitos regulatórios, tá? Eu não vou comentar todos eles, vou comentar só quais foram os que se mostraram mais importantes ou com maior influência sobre o desempenho negativo dos projetos, né? Que eu vou mostrar mais à frente. Esse primeiro estudo permitiu com que eu fizesse a proposição de um modelo das relações, né? Primeiro das dimensões, né?
A primeira dimensão aqui seria a de desempenho ou de resultado dos projetos, e as 3 dimensões de fatores contribuintes, estrutural, gerencial e técnico, né? E propor também a relação entre eles, né? Essas relações deram origem às hipóteses que eu testei na minha tese, né? Primeiro, a hipótese 1 diz respeito à influência direta dos fatores gerenciais sobre o desempenho. A hipótese 2 é a influência direta, né, dos fatores estruturais sobre o desempenho, e a terceira dos fatores técnicos sobre o desempenho, né? Então, essas eram as relações diretas. Além disso, eu testei também a possibilidade dos fatores estruturais não terem uma influência indireta sobre o desempenho por meio da gestão. Quer dizer, a gestão, de certa forma, mediar essa relação entre os fatores estruturais e o desempenho dos projetos, né? Da mesma forma, em relação aos fatores técnicos, né? A mediação da influência dos fatores técnicos pelos fatores gerenciais para os resultados dos projetos. Bom, numa primeira análise, fazendo análise dos fatores, lembra dos itens de cada um dos modelos, então, analisando a relação de cada um dos itens em relação à dimensão, né, em que elas faziam parte, os resultados aqui com os indicadores com maior contribuição para as suas dimensões, eu vou comentar um pouco mais isso aqui, foi a seguinte, né, os resultados foram os seguintes, né, como na dimensão, né, de resultado, o desempenho, que é a variável dependente, o indicador que apareceu com maior influência foi o seguinte: os projetos foram concluídos, mas com custos totais acima do orçamento planejado, acima do orçamento, né? Esse resultado, de certa forma, não era muito esperado. O que se esperava é que um fator que é destacado na literatura, que é o prazo para a conclusão do projeto, né? Porque em se tratando de medicamento genérico, o que é muito importante para as empresas é o lançamento rápido, né? Ser o primeiro a lançar. Então, o que se esperava é que o prazo fosse o indicador que apresentasse maior influência, né? Ou maior presença enquanto desempenho. No entanto, o que deu como resultado no modelo foram os custos. Isso tem uma explicação bastante interessante, né? Pelo menos o que deu para depreender é que a pressão pelo prazo faz com que você tente compensar a necessidade de uma velocidade maior com o uso de mais recursos, né? Isso está relacionado ao que a gente chama de tripla restrição, né? O triângulo de ferro, etc., né? Que diz o seguinte: se você tem um prazo muito apertado, o seu projeto está muito atrasado, o que você pode fazer, né? Uma das possibilidades é você colocar mais recurso no seu projeto, quer dizer, mais gente para trabalhar, ou mais equipamento, etc., né? Isso faz com que você consiga entregar no prazo, porém com um custo maior. Então, essa teoria, né, da tripla restrição, né, poderia explicar o fato do orçamento sempre estourar, porque abre-se mão do orçamento para se chegar a um prazo dentro daquilo que é esperado. Na dimensão gerencial e no planejamento do desenvolvimento, o item que teve maior contribuição, né, para essa dimensão foram dificuldades ou ausência de estudos de pré-formulação do medicamento, né? Isso indica que os estudos de pré-formulação são muito importantes para as fases seguintes do desenvolvimento do medicamento. Sem isso, há problemas nesse desenvolvimento, porque acaba se descobrindo coisas que já deveriam se saber, né, já desde o início. Então, muito a questão de refazer as coisas ou de
do desenvolvimento não dá muito certo, porque fica assim, né, nessa questão do tentativa e erro, né, sem muita informação. Então, a questão de pré-formulação é um item que apareceu como um grande contribuinte, né, para esse grupamento de indicadores de desenvolvimento. No grupamento de gestão, né, apareceu, isso é muito interessante para mim, que estudo projetos, justamente as eficiências no gerenciamento de projetos. Me parece que não é uma aplicação muito efetiva ou desenvolvida de ferramentas de gestão, né, que vão desde a estruturação de um cronograma mais realista, mais bem detalhado, bem desenvolvido, até outros pontos que aparecem em outros indicadores, como, por exemplo, comunicação, né, distribuição de responsabilidades, etc., né? Então, a deficiência de gerenciamento desses projetos apareceu como um item importante. Já na gestão de portfólio, o que apareceu foi deficiências na viabilidade, do estudo de viabilidade técnica, né? Isso significa o quê? Que os projetos que são desenvolvidos não são muito bem avaliados do ponto de vista das competências que a empresa tem, o laboratório tem para esse desenvolvimento, do que ela conhece, do que ela tem de tecnologia, do que ela tem de equipamentos, por exemplo, né? De conhecimento sobre aquele medicamento, sobre aquele ativo, daquele processo de fabricação, né? Então, as escolhas do que vai ser desenvolvido, me parece que é feito independentemente dessas questões, e aí há problemas quando a área de P&D vai desenvolver e se esbarra nessas deficiências, né? Na dimensão estrutural, então, quanto a recursos, o que apareceu foi uma dificuldade de contratação de profissionais ou de serviços especializados, né? Desenvolvimento. O que dá para entender aí também, nesse sentido, não só da dificuldade de contratação, é que se você está contratando porque você não tem, né, esse recurso, essa competência. Então, aí demonstra diretamente que há uma deficiência nos laboratórios de certas competências ou certos conhecimentos para esse desenvolvimento, né? O que é que talvez esteja relacionado, inclusive, com a questão de portfólio. Escolher algum produto que a gente não conhece, que não tem, né, não sabe exatamente como fazer, né, e vai ter que buscar no mercado alguém que consiga, né, desenvolver a tecnologia. Quanto a competências, né, aqui aparece novamente essa questão do conhecimento da tecnologia, nesse caso especificamente, o conhecimento do processo de fabricação, né? Tem itens lá de tecnologia do medicamento em si, né, do seu processo de liberação, etc., a forma de liberação, etc., mas aqui o que apareceu como mais importante é a tecnologia do seu processo de fabricação, né? Outro item importante que diz respeito à estrutura organizacional. Esse é um item que, de certa forma, surpreende um pouco, né? Porque o que se esperava de por exemplo, na indústria farmacêutica, isso já é clássico, né? Quer dizer, toda indústria farmacêutica tem sua área de P&D, né? Então, não é algo novo, algo, quer dizer, que vem sendo implantado há pouco tempo. Já é uma coisa que deveria estar já sedimentada, bem organizada, bem estruturada, né? Mas a pesquisa indicou que isso não está assim tão bem resolvido, né? Ainda há problemas na estrutura para acomodar esses projetos. Então, os projetos acabam tendo problemas. Quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente fala em distribuição de recursos, em distribuição de responsabilidades e também distribuição de poder no sentido de quem decide, né? Então, a estrutura organizacional me parece que não favorece o fluxo de decisões e de responsabilidades que são necessárias ao desenvolvimento de medicamento, né? Com relação à dimensão técnica, então, apareceu lá em especificações técnicas, dificuldade de desenvolvimento e validação dos métodos analíticos dos medicamentos. Isso na verdade, é um tópico bem técnico, quer dizer, exclusivamente técnico, né? E que me parece que também tem relação com as escolhas, né, que a empresa faz em relação aos medicamentos que vão ser desenvolvidos, né?
porque muitos medicamentos demandam técnicas ou métodos específicos e, às vezes, muito complexos, né? Que, eventualmente, ou a empresa não tem como responder de uma forma rápida ou depende de recursos externos para fazê-los, né? Isso traz também dificuldades no desenvolvimento. Requisitos do projeto, aqui apareceu o longo tempo necessário para o desenvolvimento do medicamento. O que se sabe é que quanto mais longo um projeto, mais complexo no sentido de número de atividades, ele né? E também de riscos, né? Porque quanto maior o número de atividades, também maior a possibilidade de algo dar errado, né? Então, esse longo tempo também é necessário. Agora, esse longo tempo também, ele de certa forma, é o contraponto da necessidade de lançamento rápido, né? Uma coisa é o tempo que é demandado pela empresa, que é ditado por quem é dono do projeto, né? Ou quem decide. Outra coisa é o tempo que efetivamente é necessário para fazer aquilo, né? Tá certo? Aquela questão... eu tinha lá uma pessoa, na verdade, toda empresa tem uma área de TI, né? Então, normalmente você vai chegar lá e fala, pô, não dá para você resolver isso, tal, aí não dá para você agora. Aí o cara já tem até uma plaquinha lá, fala, né? Isso aqui não é uma pastelaria, na verdade. Então, as coisas às vezes demandam mais tempo do que outras pessoas necessitam, né? Ou querem que ocorra. Então, há esse conflito. Então, se o tempo para desenvolvimento fosse menor, talvez tivesse menos problemas, né? Daria para fazer as coisas um pouco mais tranquilamente, sem improvisos ou sem pular etapas, né? Correndo menos riscos, né? Quanto aos requisitos regulatórios, o que apareceu foi dificuldades no atendimento da legislação sanitária, né? Para desenvolvimento e registro. A regulamentação é bem restritiva, porque existem regras muito bem descritas, né, bem delimitadas para o desenvolvimento de medicamentos, né? Então, isso não dá muita flexibilidade para quem desenvolve. Por outro lado, o que apareceu lá naquela pesquisa inicial qualitativa é que, muitas vezes, a legislação muda, e isso faz com que os projetos que demandam algum tempo tenham que se adaptar muito rapidamente. Isso também traz problemas para esses projetos do ponto de vista do seu desempenho, né? Então, aquilo que estava programado para ser lançado até o final do ano não vai ser mais porque mudou um item da legislação e o projeto vai ter que se readequar, né? Isso são alguns aspectos que apareceram na pesquisa, né? Esses são alguns os mais importantes. É claro que os outros que tiveram uma contribuição menor não deixam de ser importantes também, mas esses são os que mais saltaram, né, em termos de resultados da pesquisa quantitativa. Agora, voltando lá nas relações entre essas dimensões e os resultados, vou voltar aqui no chat do modelo, os resultados indicaram que, sim, há uma relação entre a dimensão gerencial e o desempenho, né? Então, isso se confirmou. No entanto, a relação entre a dimensão estrutural, né, e o desempenho não foi verificada, não foi validada, né? E a relação entre os aspectos técnicos do desempenho também não, né? Então, essas hipóteses foram rejeitadas, né? De certa forma, isso não era muito esperado, porque a literatura diz que restrições estruturais levam a problemas de desempenho, e restrições técnicas, problemas técnicos, requisitos técnicos levam diretamente a problemas de desempenho, mas os resultados da pesquisa não confirmaram isso. No entanto, os resultados confirmaram que a influência da dimensão estrutural sobre o desempenho é mediada pela gestão, assim como os aspectos técnicos dos projetos também influenciavam o desempenho, tendo a gestão como mediadora, né? Isso é um dado bastante importante e significativo. Isso diz o seguinte, que
as questões gerenciais são muito mais importantes para os projetos de desenvolvimento de medicamentos do que se imaginava, né? Se achava que, por exemplo, problemas na estrutura, o técnico tinham lá sua porcentagem, né, de culpa no desempenho ruim dos projetos, mas esse resultado diz que isso não é bem verdade. Tudo passa pela gestão. A gestão consegue resolver parte desses problemas, né, e fazer com que essa influência não seja tão direta e tão importante assim, né? Então, isso reforça a importância, né, da gestão, né, sobre nos projetos de desenvolvimento de medicamentos, né, não só genéricos, como também os de similares, né. Aqui são essas conclusões, essas conclusões que eu acabei de mostrar para vocês, traduzida aí na frase que confirma, né, esses resultados, tá bem? Bom, além dessas conclusões que vieram do modelo, tem outras que a gente pode fazer uma leitura um pouco mais discutida desses resultados, né? Então, a indicação é de que a cultura, predominante, não favorece as melhores práticas de desenvolvimento de medicamentos, né? Porque se percebe que há uma ênfase muito grande na execução, né? Então, vamos executar, não existe muito uma preocupação em um planejamento, em usar ferramentas ou técnicas de gestão de projetos para depois, né, de planejamento do projeto, para depois fazer execução, né, prevenindo, né, problemas que poderiam ser evitados se isso fosse um pouco mais trabalhado, né, em termos de seu planejamento, né? Essa é uma primeira conclusão que vem aí da interpretação dos resultados, né? A estrutura organizacional na qual os projetos de desenvolvimento de medicamentos genéricos são desenvolvidos parece não favorecer o desempenho. Isso, né, eu já comentei, parece que há entraves na estrutura, né? Por exemplo, quando o projeto depende de outras áreas para ele fluir, né? Ele depende de um resultado, ele depende de uma decisão, ele depende de um recurso, ele depende de um equipamento, né? Isso o projeto não consegue fazer fluir por si só, né? Essas dependências acabam criando entraves, né? E que muitas vezes não são transponíveis, né? Porque há diferentes interesses, há diferentes preocupações, né, em áreas distintas da organização, né? Então, é preciso ter um entendimento melhor do projeto, de sua importância, né, para a organização, para que todas as partes possam trabalhar harmonicamente em prol do resultado do projeto, né? A indicação de que o foco no desenvolvimento rápido no medicamento influencia as decisões e o desempenho dos projetos. Sim, se o foco é entregar rápido ou colocar rápido o medicamento no mercado, esse direcionamento ele influencia as decisões que são tomadas dentro do projeto, inclusive de você queimar fases ou colocar fases que deveriam ser sequenciais, né? Primeiro eu faço isso, vejo o resultado, depois eu faço aquilo. Não, faço tudo junto, tal, ver o que dá, né? Se der certo, tudo bem, se não, aí danou-se, né? O problema é que, normalmente, a probabilidade de dar errado é bem grande, né? Porque há uma razão sempre racional para que as coisas sejam feitas em sequência, né? Enfim, me parece que isso faz parte também da cultura, e isso influencia os resultados, né? Parte dos fatores contribuintes são relacionados às fases iniciais, né, dos projetos, né? Então, o que apareceu lá, decisões de portfólio, né, estudos de viabilidade que não são bem feitos, né, e até os estudos de pré-formulação, né? Então, são informações que são importantes para você, primeiro, para você planejar de forma mais estruturada, de uma forma mais sólida, o seu desenvolvimento, e não depender aí de correr riscos, né, com informações, meias informações, ou até sem informações, né? Segundo, esse conhecimento prévio de algumas das variáveis importantes para o desenvolvimento podem levar, inclusive, a decisões
do próprio desenvolvimento, no sentido de identificar requisitos importantes, identificar caminhos alternativos, né, que não são identificados não, de uma forma prática ou efetiva no início do projeto, levando então a problemas, né, no decorrer do projeto. E por último, há, sem dúvida, uma demanda crescente para o desenvolvimento racional dos medicamentos, né, com uma fundamentação técnica científica, né. A gente está falando aqui um pouco de quality by design, por exemplo, isso apareceu muito, né, nessa pesquisa. Então, é preciso conhecer muito bem o produto que está sendo desenvolvido, preciso conhecer muito bem o seu processo de fabricação, para que as decisões desse desenvolvimento possam favorecer, inclusive, as fases posteriores, com as validações, né, que são necessárias, né? Por exemplo, os estudos de estabilidade, né? Muitas vezes, a deficiências desses estudos preliminares de pré-formulação levam a problemas seríssimos de estabilidade, né? E você já está com alguns lotes já produzidos, já está numa fase bem avançada, e você tem que retroceder porque a sua formulação não foi muito bem analisada, avaliada, do ponto de vista dos riscos presentes nela, etc. Né? Eu acho que basicamente é isso, eu me estendi demais, né? Na minha apresentação, e volto agora, esses são os meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, né, quiser me contactar, são os meus contatos. Eu devolvo, então, a palavra ao professor Humberto. Muito bom, Ricardo, muito bom. Obrigado aí pela sua apresentação. Esse é um resumo, viu, gente, que o Ricardo fez do trabalho dele, tá? O trabalho dele é um material impressionante, tá? Impressionante. Foi extremamente bem escrito, fácil de entender, né? E ele foi bem a fundo nessa questão. Gente, eu realmente gostei muito, tanto por isso, né? Convidei aqui o Ricardo para ele poder falar para vocês. Quando eu vi ele apresentando lá, eu na hora imaginei, né? Puxa vida, o Ricardo, eu até falei isso para vocês, né? Precisa falar isso para o pessoal, né? Precisa levar isso para as empresas, porque veja bem, gente, olha só o que ele apontou aí, né? Tem uma questão de gestão por trás disso, né, Ricardo? É preciso, talvez, trabalhar essa questão da gestão, né? As empresas precisam trabalhar isso melhor, né? Se estruturar melhor nesse sentido. E os profissionais também, né, gente? É uma oportunidade para vocês, tá? Se preocuparem com essa questão aí de se capacitar, né? Trabalhar a questão da gestão de projetos, né? Todos nós na indústria farmacêutica, a grande maioria, né? Trabalhamos com projetos, né? Trabalhamos o projeto para registrar um medicamento, mesmo para aquela pessoa que está trabalhando lá no setor de registro, né? Quem é de desenvolvimento, então, é projeto o tempo todo, né? Mas qual a formação que a gente tem em projetos, né? Isso é extremamente importante, né? No nosso laboratório, a gente vem trabalhando com essa questão de gestão de projetos há muito tempo, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma formação em gestão de projetos, e hoje a nossa equipe foi toda treinada pelo Ricardo, viu? Porque o Ricardo conhece bem o assunto, para todos saibam o que é gestão de projetos, né? Se preocupem com todos os aspectos da gestão de projetos, né? Então, é preciso trabalhar isso. Outras questões que o Ricardo falou, questões técnicas, né? A pré-formulação, né? É impressionante, Ricardo, mas a gente tem hoje empresas que não estão atacando essa questão da pré-formulação. Então, parte para um trabalho de formulação sem ter obtido informação suficiente do fármaco, né? Até para poder escolher o seu fornecedor. Quem é o melhor fornecedor? Né? E dentre esses, se você tem vários, né, qual aquele aí, sim, você pode até escolher a questão do preço, né, se eles são de fato idênticos, né, em termos de também precisa ser melhor trabalhado, né, o Ricardo colocou, esse ponto foi colocado aí pelo Ricardo. Então, pessoal, é uma série de coisas que ele traz com a pesquisa dele,
que serve de alerta para as empresas, né, pessoal? As empresas, inclusive, precisam investir, ele colocou lá alguns problemas, né, de ordens, vocês, né, precisam estar atentos a isso, né, de que esses são os pontos que mais estão dando problema. Então, esses são os pontos que vocês, como profissionais, deveriam buscar mais capacitação, gente, porque é onde o mercado está precisando, tá? Esse diagnóstico do Ricardo é muito bom para empresas e profissionais, viu, gente? Muito importante ficar atento a essas questões, né? E essa capacitação sua é fundamental para você se preparar para isso, né? E aí, Ricardo, eu estava discutindo, né? Eu e a Michelle discutindo com um professor, parceiro nosso, né? Que ele está preparando alguns softwares, alguns programas, ele já tem até no mercado, né? E está querendo avançar mais, que vão fazer todo esse tratamento estatístico, inclusive no contexto do Quality by Design, Ricardo. E ele, no determinado momento da conversa, ele falou para a gente que ele estava indignado, porque muitos profissionais da indústria farmacêutica estavam indo fazer mestrado, especialização em estatística, né? Então, mas, gente, o software já vai fazer isso para a gente, né? Então, não é estatística, nós não estamos precisando virar estatísticos, né? Nós não estamos precisando virar estatísticos, nós estamos precisando nos voltar mais ainda para os aspectos que de fato importam para as indústrias farmacêuticas, né? E aí, essa questão, né? O Ricardo falou aí, a dimensão, né, organizacional, tudo isso, quer dizer, preciso se capacitar dentro desse contexto, né, gente? Buscar aquilo que realmente, né, um software não vai fazer para você, tá? Então, trabalhem bem essa questão do foco de vocês, onde vocês querem chegar, que é super importante, pessoal. Eu aqui só tenho um material para mostrar para vocês, que eu vou resumir alguns slides, né? E vou aqui seguir aqui com vocês, tá? Vocês conseguem ver aí, pessoal, o meu material? Sim. Sim, okay. Professor. Ok? Tá, obrigado, Bruno, obrigado, Ricardo. Então, gente, olha só, nós precisamos trabalhar a questão da metodologia para desenvolver medicamentos, né? Porque o que é desenvolver um produto, pessoal? Né? O desenvolvimento tem que ser um trabalho racional, né? Para criar uma formulação que tenha, olha só, biodisponibilidade adequada, né? Dessa biodisponibilidade adequada, nós vamos ter, então, um produto, né, com eficácia terapêutica ótima, né, a melhor biodisponibilidade que ele pode dar. Se for um genérico, obviamente, essa biodisponibilidade, né, nós vamos ler como bioequivalência, ou seja, ter a mesma biodisponibilidade do produto referência, né. Então, o desenvolvimento traz que questões, né? A questão da adequada composição do fármaco, né, a adequada composição do seu produto, né, lida como fármaco e recipientes, né? A questão da estabilidade, né, que o Ricardo até mencionou ali, algumas questões precisam ser bem trabalhadas em estabilidade. Né? E o processamento, né, como que eu vou colocar isso em escala industrial, né? Aquela composição adequada que eu criei. Então, qual que seria o objetivo do desenvolvimento, né? Obter a melhor resposta terapêutica possível, tá bom? Esse produto tem que ser preparado em larga escala. Nós chamamos isso de scale-up, né? O desenvolvimento tem que focar nisso para você depois levar isso para escala, né? E a questão da qualidade, né, do seu produto. E aí, pessoal, muito importante que os profissionais e as empresas estejam atentos, porque qualidade hoje é traduzida como Quality by Design. Ou seja, nós temos aí uma mudança que requer que profissionais e empresas se readequem nessa nova realidade, né? E aí, então, gente, se um produto, o que é qualidade hoje, né? Se um produto ele não foi desenvolvido adequadamente, ele nunca vai ter qualidade por toda a vida dele, né? Então, quando falta pré-formulação, né, como o estudo do Ricardo ali apontou, como é que nós vamos poder que esse produto nós vamos poder dizer que esse produto tem qualidade, né? Em algum momento vai acontecer algum problema, né? E isso no contexto de Quality by Design não se aceita mais, não se aceita. Nós temos que desenvolver de forma plena, de forma adequada,
de modo que o seu produto tenha qualidade. Ou seja, nós não vamos ter, teoricamente, aquele problema de pós-registro, né, toda aquela dor de cabeça que nos traz, e até para a Anvisa, porque acumula muito processo lá, né, gente? Então, esse conceito de Quality by Design vai mudar muito a forma como nós vamos trabalhar. E vai nessa direção que o Ricardo está falando aí, né? Os problemas aí que ele apontou precisam ser trabalhados, né? Então, gente, a raiz de tudo é o conhecimento, né? Eu costumo dizer que o conhecimento, né, é o principal ativo da indústria farmacêutica. Se as empresas e os profissionais não investirem, né, em conhecimento, fica muito difícil avançar, né? O que é uma pré-formulação? O que é um estudo de pré-formulação? O que se exige no estudo de pré-formulação? O que é desenvolver um método de dissolução, né? Os aspectos analíticos, como o Ricardo colocou, né? A empresa, muitas vezes, tem os equipamentos adequados para isso, quer dizer, ela tem essa estrutura, né? Isso vem de conhecimento, né? Da gente apontar o que é necessário e a empresa entender, isso é um conhecimento, né, da alta cúpula da empresa, que esse investimento é absolutamente necessário para que você possa, então, desenvolver os seus métodos e poder ter tranquilidade lá no registro do seu produto, né? Então, o que seria um desenvolvimento de sucesso? O que ele não esquece? O que ele considera? Primeiro, as características do fármaco. Para isso, pessoal, é preciso lançar a mão de um estudo bem feito de pré-formulação. Ao final, tem que ser emitido aquele documento que nós chamamos de relatório de pré-formulação. Isso é absolutamente indispensável. As características biofarmacotécnicas, né? Ou seja, a biodisponibilidade que esse produto vai dar, né? Ou então, a bioequivalência, né, desse produto com um medicamento referência. Né? Lembrando que hoje, né, vocês, alguns já devem ter visto softwares de simulação, onde você vai lá, coloca os seus resultados e você tem uma simulação da biodisponibilidade, né? E você pode dizer se o produto é bioequivalente ou não, apenas fazendo um teste. Vai ter que confirmar isso em vivo, né? Nós temos aí o Marcelo, né? O Marcelo Duque, que foi nosso aluno de doutorado e hoje é professor na Unifesp. O Marcelo é um especialista nisso aí, né? Ele conhece muito bem o software que faz essa simulação, né? Ou seja, as coisas estão mudando, tá? E as características da terapia, né, gente? Então, tem que focar no paciente, né? Criar produtos que beneficiem os pacientes, né? Aquela história aí entra bastante aquela questão da tecnologia, né? Para produtos de liberação modificada, né? O paciente não aguenta ficar tomando comprimido 3, 4 vezes por dia, né? Se a gente conseguir trabalhar isso para que seja uma ou, no máximo, 2, facilitamos a vida, né? E por aí vai. Então, quais são as tendências dentro do desenvolvimento, pessoal? O que nós vamos ter que trabalhar, né? Porque o Quality by Design requer isso, né? Esse conceito de qualidade agora da indústria farmacêutica, ele leva a isso, né? E isso vai também, volto a repetir, na direção do que o Ricardo está falando aí, né? No trabalho dele. Primeiro, de forma realmente eficaz os estudos de pré-formulação. Então, as empresas precisam verificar isso e os profissionais precisam, pessoal, oportunidade aqui, ó, para se posicionar, né? Estudos de pré-formulação. Os métodos estatísticos, né? O que nós vamos poder utilizar, por exemplo, para desenvolver uma formulação? Lembrando que existem softwares que fazem isso, você não precisa ser um especialista em estatística, você precisa conhecer farmacotécnica, né? E aprender a usar um programa estatístico desse aí, né? Como a gente precisa aprender Excel, Microsoft Word, PowerPoint, por aí vai, né? No nosso laboratório, por exemplo, nós temos a Michele, que nunca fez, né, Michele, especialização, mestrado, doutorado em estatística, e, no entanto, trabalha muito bem em estatística, né? Só que ela usa os conhecimentos de farmacotécnica, né? Hoje, né, Michele, no laboratório a gente não desenvolve mais nada sem aplicar um delineamento de experimentos, né? Isso é muito importante. Estudos de dissolução, como trabalhar um desenvolvimento de uma forma sólida, pessoal, se nós não estressarmos
Não basta apenas você farmacopeia ver lá um estudo lá, né, uma especificação de dissolução e achar que aquilo é suficiente para poder desenvolver, né, um produto, de maneira nenhuma, né? Né? Eu costumo citar isso, né? Nós ainda temos em alguns lugares a secagem por estufa, né? Naquelas bandejas, naquela história toda, né? Isso não é mais admitido, pessoal. Não é possível, nós precisamos de equipamentos mais eficientes, né? Secagem por leite fluidizado e por aí vai, né? Secar na estufa é uma coisa que não é admitida mais, né? Nem se você for fazer comprimidos de cloroquina, tá, gente? Nem para cloroquina tá valendo a estufa, viu? Isso, gente, é quality by design, né? O quality by design vai fazer com que essas questões elas sejam, se não vierem por bem, vão por mal, né? Vão por mal. Então é preciso se qualificar, as empresas precisam se preparar para essa realidade, né? E não tem segredo nenhum, gente, né? Porque o Quality by Design está todo descrito lá, né? No ICH, são os documentos Q8, Q9, Q10, né? E o Q11, que é mais para a indústria de insumos ativos, né? Os IFAs, né? Muito bem, estão aí os documentos, ó, que vão trazer, né, toda essa realidade aí que nós estamos comentando, né? Não tem segredo nenhum você baixar isso aí. Então, gente, hoje nós estamos numa abordagem que é o controle de qualidade, né? Que é uma abordagem que diz o seguinte: olha, como nós não sabemos o que é importante num produto, então nós vamos saindo fazendo teste de tudo, tá? Mesmo que ele não seja importante, mas a gente tem que fazer, né? Então, o controle de qualidade, ele é baseado em testes, né? Agora nós mudamos. Nós vamos sair, então, desse conceito de controle de qualidade, vamos para o conceito de quality by design, onde a qualidade ela vai ser montada junto com o produto. O produto nasce com qualidade. Para isso, você tem que desenvolver de forma que você tenha o máximo de informação possível e essa informação vai ser utilizada, então, por exemplo, para você criar suas especificações, retirar ensaios que não são necessários, tá? Enfim, muda essa realidade, né? Então, uma metodologia ele tem que prever um bom planejamento, tá? E, pessoal, isso aqui o Ricardo comentou, e isso é extremamente importante, né? Então, há que existir um protocolo para você planejar o seu desenvolvimento. E, pessoal, é preciso investir tempo neste planejamento, né? Não é incomum nos nossos projetos com as empresas reclamarem que nós estamos gastando muito tempo no planejamento. Recentemente eu ouvi isso, tá? É um grande problema isso, né? Porque as empresas, as pessoas, muitas vezes os profissionais, né? Eles querem ao invés do planejamento, né? Uma linguagem muito comum, né, Ricardo, em gestão de projetos. O pessoal quer o fazejamento. Quer dizer, vamos fazer, gente. Esse negócio de ficar planejando não dá certo. Então, pessoal, é muito complicado isso, né? Muito complicado. Nesse contexto, a gente imaginar que a gente pode iniciar as coisas sem ter planejado. E não é um planejamento básico, não, pessoal. É um planejamento bem feito, né? Eu também já ouvi muita crítica, assim, de gente que não conhece o que é planejamento, não conhece o que é gestão de projetos. A gente planeja, mas as coisas mudam e a gente perde todo o planejamento. Não, gente, não é isso. Quando a gente não tem planejamento, as coisas mudam, a coisa vai ficar bem pior para o seu lado, né? Quando a gente tem planejamento, o planejamento prevê que, se mudar, nós sabemos que rumos vamos tomar, né? Quando você não tem planejamento, né? Aliás, você não sabe nem se você está atrasado ou se você está dentro do calendário, né? Porque você não tem planejamento, não tem um cronograma, né? Então é preciso investir tempo, né? E isso, né, no nosso caso, no laboratório, lá no DENFAR, inclusive passa para a aprovação do nosso parceiro, né? Da empresa que está conosco. Porque a empresa tem que concordar com aquilo ali, né? Então ali tem cronograma, ali tem entregas e tudo mais. Isso é absolutamente indispensável. Não é perder tempo, é investir tempo. Projeto bem feito, né, projeto bem executado, é aquele que foi bem planejado, né? E para execução, né, o pessoal tem que estar capacitado, né? E é capacitação permanente, gente, permanente. Então tem que estar sempre se qualificando,
né? E as empresas, né, salvo aí alguma exceção, onde vocês podem até estar trabalhando numa empresa dessa, o Ricardo, com a experiência dele, pode até conhecer alguma empresa assim também, mas eu não vejo as empresas preocupadas com a capacitação permanente de seus colaboradores, tá? Eu acho louvável as empresas bancarem cursos, né, pessoas, né, às vezes até como forma de premiar as pessoas, para um curso, para outro curso. Mas isso não é capacitação permanente, gente. As empresas elas precisam criar um programa de capacitação. E essa capacitação tem que ser permanente, tá? Isso é muito importante, muito importante. Os profissionais querem se qualificar, mas muitas vezes eles não têm oportunidade, né? Vários cursos que nós demos, né? E o pessoal aí lembra muito bem, a Michele, que já está comigo há muito tempo, né, Michele? O pessoal pagava o curso do bolso, né? O pessoal paga o curso do próprio bolso, tá? Ah, mas você não está trabalhando lá na empresa, né? Poxa vida, ela deveria, mas ela não paga, né, professor? Então, pago eu mesmo, né? Impressionante isso. Tá? Também, gente, o Quality by Design traz essa questão de base científica, né, pessoal? Muitas vezes a coisa vai na base do achismo, né? Não pode, gente. Nós temos que entender o que de fato está acontecendo, né? Uma reação de degradação. Por que esse fármaco degrada? De onde vem essa degradação, né? Muitas vezes isso está tudo bem descrito na literatura, muito fácil, né? Então é preciso trabalhar mais isso. E aí também vem outros obstáculos. Muitas empresas, elas não assinam bases de dados, né? Então como é que você vai ter informação científica, né? Aí você vai para a internet, né? E aí você vai o quê? O que mais tem na internet, né? É o quê? Fake news, não é verdade? Então, cuidado com isso aí. É preciso ter informação científica de qualidade, né? Senão você acaba recomendando que as pessoas tomem cloroquina, tá? Pessoal, temos que acabar com esse método da tentativa e erro para desenvolver medicamentos, viu? Ou seja, vamos fazer essa formulação e depois a gente vê como fica e depois a gente testa mais isso, vai testando, não deu certo, vai testando. Aqui é o método da tentativa e erro. Isso não é mais admissível, pessoal. Nós temos que utilizar um planejamento estatístico, né, para a gente obter as formulações, testar essas formulações e depois alimentar o programa com todos os dados que nós coletamos, e ele vai dizer para a gente o que deu certo, né, o que não deu, e dentro daquilo que não deu certo, né, por que não deu certo, essas ligações, elas são extremamente importantes, né? E depois, colocar tudo dentro de relatório, registrar tudo, inclusive esses relatórios são parte da documentação que você tem que encaminhar para a Anvisa, né? Extremamente importante do projeto, tá? É preciso investir tempo nisso, não tem jeito. É preciso ter um protocolo, né? Como nós fazemos aqui o planejamento na empresa, né? E as ferramentas que a gente precisa usar estatística, veja bem, estatística como ferramenta, né? Usar aí para o seu cronograma, você pode usar o Microsoft Project, né? A gente usa no laboratório, né? Mas existem outras opções, até gratuitas, que você pode utilizar, mas, ou seja, você precisa usar ferramentas para poder trabalhar isso, né? E você tem que buscar constantemente, né, isso, né, técnicas para sistematizar o planejamento dos seus experimentos, né? Então, por exemplo, eu gosto da metodologia do planejamento fatorial, eu gosto, né? A Michele já prefere outra, né? O da Michele é o projeto de mistura, né, Michele? Se você faz, por exemplo, um planejamento, mesmo simples, como eu costumo fazer, de um planejamento fatorial, até um planejamento fatorial fracionado, né? E faça uma análise ali dos resultados por superfície de resposta, né? Isso é muito interessante, pessoal. E eu fujo do método da tentativa e erro, na medida em que eu consigo sistematizar o meu desenvolvimento, tá? Isso é muito importante no contexto do Quality by Design, isso é absolutamente indispensável, não há outro caminho, o caminho tem que ser esse, né? Lembrando que, para a gente poder ter sucesso, a gente tem que trabalhar, tem que se capacitar na questão de gestão de projetos, tá bom? Gestão de projetos, o gerenciamento de projetos é uma área da administração, né, no qual, inclusive, o Ricardo é um especialista, né? As áreas, né, segundo o PMBOK, né,
que é uma organização internacional que cuida dessas questões, né? Criou uma metodologia para gestão de projetos. São 10 áreas da gestão de projetos, né? Elas estão aqui demonstradas, eu não vou entrar nisso, né? Mas você pode ver aqui, né, que você tem, por exemplo, a questão do tempo, né? O item 9 ali, por exemplo, né? A gestão do tempo do projeto, né? Então, minimamente, pessoal, a gente tem que ter um cronograma, né? Não é só isso, mas minimamente, né? Outra questão que vai pegar bastante, né? Já está pegando a indústria farmacêutica, é o 3 aqui, ó, a gestão de riscos do projeto, né? A questão do, né, o Ricardo falou, não está bem definido, né, não foram essas as palavras, né, mas o que se deseja desse projeto, né, a coisa precisa estar bem definida, pois é, ó, gestão de escopo do projeto, item 4, né, os custos, estouraram os custos, né, o Ricardo comentou isso lá, né, mas também o pessoal quis que o negócio fosse acelerado, né, então, tem também, no 5 aí, você pode ver a questão dos custos do projeto, né? Eu recomendo, pessoal, para todo farmacêutico, viu, que procure um curso, né, procure se capacitar nessa área de gestão de projetos. Peça para a empresa, né, tenta fazer aí uma conversa com o pessoal, vários profissionais, né, pedir lá um curso, um treinamento, né, sobre gestão de projetos para vocês, viu? Isso é muito importante. Né? E aqui, só para você ter uma ideia, né, para fechar isso aqui, os nossos projetos, né, nós temos aqui, um projeto, né, que para uma empresa, inclusive, onde nós tivemos aí, ó, todo, né, isso é um Microsoft Project, né, todas as etapas, né, com a data para começar, a data que tem que terminar, não é isso? As pessoas responsáveis, né, e você pode ver pela data aqui, ó, que isso é um projeto de 2009, né, 2009, ou seja, já há algum tempo a gente vem trabalhando com isso aí, né? Muito bem, pessoal, isso era só para complementar, né, o que o Ricardo falou aí, porque tudo que ele fala, né, tem uma conexão com as coisas, né, que a gente está fazendo e que a gente vem tentando, né, colocar na cabeça das pessoas, né, e colocar no ambiente das empresas, né. E aí o nosso time, né, parte do nosso time, ele é muito dinâmico, algumas pessoas já não estão aí, outras não estão na foto, né, mas eu agradeço muito, né, a atenção, a paciência de vocês, né, e a ajuda desse pessoal todo que está conosco aí, né, e aí vocês têm, né, todas as formas de contactar o nosso laboratório, né, os nossos contatos, né.